Você já parou para pensar no que existe além das estrelas? Será que estamos realmente sozinhos no universo? Ou só não conseguimos enxergar o que está lá fora? Ao longo das décadas, alguns casos de OVNIs mudaram para sempre a maneira como enxergamos a possibilidade de vida extraterrestre. Hoje eu vou contar um pouquinho desses casos para vocês e trazer fatos curiosos de cada caso. E pode apostar, muita coisa aqui vai te surpreender. Vamos começar por Roswell, Novo México, em 1947. O que quase ninguém fala é que tudo começou quando um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços incomuns espalhados em seu campo. Pedaços de um material que parecia folha de alumínio, sabe? Mas não amassava. Além de hastes de madeiras e fitas. Ele achou tão estranho que levou alguns fragmentos até a cidade e só então a base militar foi acionada. O exército chegou, recolheu tudo por um instante, confirmou à imprensa que tinha recuperado um disco voador, só que no dia seguinte a história mudou completamente. Agora diziam que era apenas um balão meteorológico. O mais estranho é que Brazel ficou detido por dias e quando saiu parecia abalado. Muita gente acredita que ele foi pressionado a mudar seu depoimento. Décadas depois, apareceram supostos documentos secretos sugerindo que corpos alienígenas foram encontrados, inclusive que um deles estaria vivo. Embora muitos desses papéis tenham sido desmentidos como fraudes, há relatos de militares e até familiares dizendo que viram ou ouviram falar de criatura nunca antes vista. Até hoje, muita gente acredita que o governo americano escondeu a verdade sobre Roswell, e o caso continua alimentando teorias da conspiração e estudos sérios da ufologia. Agora vamos atravessar o oceano e ir até a Inglaterra, onde aconteceu o chamado incidente da floresta de Rendlesham em 1980. Numa noite entre o Natal e o Ano Novo, militares americanos que estavam de plantão numa base da Força Aérea viram luzes coloridas dançando entre as árvores. O sargento Jim Penniston foi um dos que se aproximaram. Ele relatou ter tocado num objeto metálico em forma de triângulo, com superfície lisa e símbolos parecidos com hieróglifos gravados. Ele desenhou também símbolos num caderno e até hoje os ufólogos tentam decifrar. O estranho não parou por aí. No chão, depois do objeto partir, ficaram 3 marcas profundas e foi detectado um nível de radiação acima do normal. Durante o episódio, rádios e equipamentos eletrônicos apresentaram falhas. O caso foi tão sério que o próprio vice-comandante da base, Charles Walsh, escreveu um memorando oficial relatando tudo ao Ministério de Defesa britânico. Documentos e gravações de áudios dessa noite ainda existem até hoje e alimentam o mistério. Especialistas tentaram explicar o caso com fenômenos naturais, como plasma atmosférico, mas ninguém dá uma resposta convincente até agora. De volta aos Estados Unidos, em 1997, aconteceu o fenômeno conhecido como as Luzes de Fênix. Numa noite de março, milhares de pessoas, incluindo policiais, pilotos e até o ator Kurt Russell, testemunharam luzes em formação de V cruzando lentamente o céu do Arizona. Pouca gente sabe, mas houve 2 eventos da mesma noite. Primeiro, as luzes voando de Nevada até Phoenix e depois luzes estáticas pairando sobre a cidade. O ex-governador do Arizona, Biff Symington, chegou a debochar do caso em público, mas anos depois admitiu que ele mesmo viu as luzes e que aquilo não era avião, helicóptero nem sinalizador militar. A explicação oficial foi que eram apenas flares lançados por aviões militares durante um exercício.
mas quem viu de perto garante que as luzes eram silenciosas, muito diferentes de qualquer outra coisa já vista. E o vídeo gravado naquela noite continua sem explicação convincente até hoje. Shit. No. They're lined up in a pattern, man. There's geometry behind this. I can't even get this. I've never seen it. Look at that. Man, this is Let's see. Oh, there's 3 of them all lined up. No, four, there's Bill. one Bill, over here, Come there's over 4. here. Look. Yeah, I see. Over the top right now. I don't know, but I got it on tape. Agora talvez o caso mais impactante. A suposta abdução de Travis Walton em 1975. We saw an object hovering near the road on the way. I got out, went up to get a closer look. I was suddenly hit by a blast of energy from the craft that knocked me unconscious. But when I saw the creatures, I knew where I was. Ele trabalhava com uma equipe de madeireiros no Arizona quando, de repente, um disco luminoso apareceu sobre as árvores. Um feixe de luz acertou Travis, que caiu no chão e em segundos desapareceu. Os colegas fugiram assustados, mas depois voltaram para procurar por ele sem sucesso. A cidade toda se envolveu nas buscas e Travis só reapareceu 5 dias depois. Completamente desorientado e contando uma história difícil de acreditar. Ele voou uns 4,5 metros para trás. O corpo dele chegou a quicar no chão. Ele disse que acordou numa sala iluminada, cercada por seres baixinhos, com olhos grandes, e depois foi levado a outro local, onde encontrou figuras humanas vestidas com macacões. Travis foi submetido a vários testes, incluindo polígrafo, e nunca mudou a sua versão dos fatos. Céticos argumentam que ele teria criado a história para acobertar problemas pessoais, mas até hoje o caso permanece sem explicação. O próprio Travis passou a vida inteira contando o que viveu e escrevendo livros sobre as suas experiências. O caso Varginha, 1996. O Roswell brasileiro. O caso Varginha é sem dúvida o mais famoso e debatido caso de OVNI do Brasil, sendo comparado ao famoso Roswell nos Estados Unidos. Em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, em Minas Gerais, se tornou o epicentro de um evento que marcaria a história da ufologia brasileira. A história começou quando 3 jovens, entre elas 2 irmãs e uma amiga, relataram ter visto uma criatura de aspecto alienígena em uma área de mata da cidade. As testemunhas descreveram a criatura como sendo baixa, com pele marrom, grandes olhos vermelhos e um formato de um corpo estranho. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos, 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. O relato das jovens logo atraiu a atenção de outras pessoas e logo surgiram relatos adicionais sobre o avistamento de luzes misteriosas no céu, seguidas por movimentos de objetos que pareciam se mover em uma velocidade impossível para aeronaves conhecidas. Mas o mistério não parou por aí. Nas horas seguintes, diversas testemunhas afirmaram que viram o mesmo tipo de criatura em diferentes locais de Varginha. A parte mais intrigante do caso é o envolvimento das autoridades militares. Testemunhas afirmaram que os militares isolaram a área rapidamente e levaram os corpos de seres alienígenas capturados. Algumas versões falam de um objeto em forma de nave que teria sido recolhido pelas autoridades. O governo brasileiro, no entanto, nunca se pronunciou oficialmente sobre o caso. O mistério se intensificou quando documentos militares relacionados ao caso foram mantidos em sigilo por muitos anos. Queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que tava indo lá, que eles era a mina de ouro, que nós nunca pensava em
inteira. A grande maioria dos ufólogos acredita que o caso Varginha é um dos maiores encontros com extraterrestres já registrados no Brasil. E a comparação com Roswell não é por acaso. O que aconteceu de fato em Varginha continua a ser um enigma, com novas testemunhas e detalhes sendo revelados com o tempo. Esses casos não são apenas histórias de avistamentos ou encontros misteriosos. Eles têm um impacto profundo na forma como entendemos o universo. Cada um desses eventos trouxe mais questões do que respostas, e cada um deles deixou uma marca na história da ufologia. Ao longo dos anos, eles ajudaram a moldar não apenas a ciência, mas também a maneira como olhamos a possibilidade de vida além da Terra. Esses casos fizeram com que milhões de pessoas começassem a questionar a realidade e a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Agora eu quero saber de você. Qual desses casos você achou mais fascinante? Você acredita que estamos sendo visitados por seres extraterrestres ou que todas essas histórias têm uma explicação mais simples? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos sobre esses mistérios. E outra coisa também, se você ainda não acompanha a gente no podcast Daqui Pro Espaço, temos vários episódios ali com convidados incríveis para você aproveitar cada tema especial sobre espiritualidade, sobre o mundo espiritual. Beleza? Então eu encontro vocês no próximo episódio do Daqui Pro Espaço.